Sabe aquela música que tocava na novela e você ficava com ela na cabeça, mas não fazia a ideia do nome? Muitas vezes a gente nem falava inglês, não entendia a tradução, mas você conseguia sentir tudo. Aí você tinha que esperar sair o CD para correr, comprar o CD e olhar atrás da capa para ter uma ideia de qual foi aquela faixa maravilhosa que tocou no capítulo de ontem. Hoje eu trouxe 10 músicas internacionais que marcaram as novelas dos anos 2000 e que talvez tenha marcado a sua vida também. Vamos conferir? Vamos começar do começo, em ordem cronológica. Você se lembra dessa música aqui? E aí, desbloqueou a memória? Brief, da Faith Hill, foi a trilha sonora do casal Cinti e Pedro da novela Laços de Família do ano 2000. Aquela tensão meio proibida entre eles, o jeito como a música tinha esse ar country sensual, era mais desejo do que romance, né, gente? E a música captava isso perfeitamente. Mesmo sem entender a letra, dava pra sentir tudo só pela melodia. E agora vamos para a segunda música, que também foi trilha sonora da novela Laços de Família. E esse casal era um casal assim, que dividia muito a opinião das pessoas. Eu estou falando do Edu e da Camila. Eles se apaixonaram, mas tinha um detalhe muito difícil de ignorar. O Edu era o ex da Helena, a mãe da Camila. Então, por mais que essa música fosse uma música leve, doce, a situação entre os dois era tensa e delicada. Eu estou falando da música Save Me, da banda Hanson. Teve casamento, teve paixão, mas muita gente ainda assim não conseguiu ver esse romance com naturalidade. Ainda assim a música marcou, principalmente ali com a cena do casamento que parecia o final feliz, pelo menos por um tempo. Vocês devem se lembrar o motivo, né? Agora vamos para a música número 3 ali no ano de 2002 com a novela Coração de Estudante. E eu estou falando do casal Edu e Clara. Edu e Clara eram professores e colegas de trabalho. No início da novela o Edu era noivo da Amelinha, mas acabou se rendendo ao sentimento pela Clara. Eu estou falando da música Wherever You Will Go, que embala esse tipo de amor, maduro, profundo e cheio de significado. Agora, seguindo aí a nossa ordem cronológica, em 2003 eu estou falando de uma novela que marcou uma geração, Mulheres Apaixonadas. Eu sou completamente obcecada por essa música, né, gente? Mas eu sou suspeita em falar porque eu sou apaixonada por música internacional. E eu tô falando de uma música que foi tema do casal Diogo e Marina. Quem se lembra aí desse casal, né, gente? Os dois viviam brigando, ela era muito ciumenta e ele também não ajudava, porque ele vivia rodeando a Luciana, que era a prima dele, por quem ele era apaixonado e teve ali um romance no passado, o que piorava tudo. Era um relacionamento de altos e baixos, muita atração, mas pouca estabilidade, e eu estou falando da música Sex Up, do Robin Williams, que tinha esse tom de despedida, com desejo mal resolvido, como se alguém estivesse prestes a sair, mas ainda preso ali numa relação de dependência emocional. A música deixava a relação entre eles ali ainda mais intensa. No fim, eles não terminaram juntos, mas essa música ficou marcada, assim como o casal. E agora, ainda em 2003, com a mesma novela Mulheres Apaixonadas, eu estou falando do casal Edviges e Cláudia. Gente, quem aí não se lembra dessa música? Pelo amor de Deus! Os dois eram um clássico casal adolescente que a gente torce, mas sabe que vai dar trabalho. Eles se amavam, mas a comunicação era um desastre, cheio de orgulho, insegurança e imaturidade. E Misunderstood, do Bon Jovi, traduzia exatamente isso, uma relação que ninguém se entende direito. E agora, a música número 6, e eu estou falando de Malhação 2004, o Gustavo e a Letícia, que foram um dos casais mais marcantes daquela fase da Malhação. Tinham química, mas viviam conflito, orgulho, ciúme, desentendimentos, tudo junto. E essa música falava sobre saudade, sobre estar longe, mesmo quando ainda existe amor, e combinava com a dinâmica dos dois. E eu estou falando da música Here Without You, da banda Three Doors Down. Quem aí não se lembra dessa música, gente? Música número 7, aí avançando para o ano de 2005, tem a novela belíssima, e eu estou falando do casal Vitória e Pedro. Vitória e Pedro pareciam feitos um para o outro, mas a novela mostrou que nem todo amor tem um final feliz. O Pedro morre e a música, que já era melancólica, se transforma numa espécie de luto musical.
virou símbolo daquele amor que não teve tempo de acontecer por completo. Foi aí uma das perdas mais marcantes da novela, e eu estou falando da música You're Beautiful, do James Blunt. Gente, quem aí não é apaixonado por essa música e por esse cantor? Eu sou suspeita em falar, porque o James é um dos meus cantores preferidos. Eu já fui em um show dele no ano passado e eu vou em outro show esse ano de novo, porque o homem é assim maravilhoso. Música número 8, aí de Malhação 2005, e foi o tema da Betina e do Bernardo. Quem aí não se lembra desses dois? Betina e Bernardo eram puro drama adolescente, se amavam, mas estavam sempre em conflito, seja por ciúmes, por orgulho ou por imaturidade mesmo. E essa música era como se fosse o pedido de desculpas que nunca era dito em voz alta. A música falava sobre querer mudar para alguém, tentar ser melhor, e era isso que o público esperava deles. Um casal imperfeito, mas verdadeiro dentro do universo da Malhação. E eu estou falando da música The Reason, do Hopstank. Música número 9, indo aí pro ano de 2007, na novela Duas Caras, esse casal dividia muita opinião, e eu estou falando do Ferraço e da Maria Paula. O Ferraço destruiu a vida da Maria Paula, e mesmo assim, eles acabaram se reaproximando. Essa música foi perfeita para eles, porque falava sobre repetir os mesmos erros, mesmo sabendo das consequências. Não era um amor simples, nem confortável, mas era humano. Muita gente torceu contra, mas a trilha sonora ajudou a trazer a dúvida. Será que todo mundo merece uma segunda chance? Eu estou falando também de novo do James Blunt, gente, com a música Same Mistake. E agora que rufem os tambores, a última música foi a trilha sonora da novela Caminho das Índias do ano de 2009. E eu estou falando de um casal que foi assim, o casal queridinho da novela, a Tônia e o Tasso. Quem aí não se lembra do relacionamento dos dois, né, gente? Tônia e o Tasso viveram um relacionamento muito além do romance comum. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e a novela tratou o tema com bastante sensibilidade. Tônia escolheu ficar, estar ao lado, apoiar e acolher, mesmo com medo e mesmo com dificuldade. E Never Gonna Be Alone, do Nickelback, foi a trilha sonora perfeita para esse casal. Quem aí não se lembra dessa música, gente? Essas músicas ficaram grudadas à nossa memória. Mesmo sem saber o nome, a gente se lembrava do refrão e também das emoções que a gente sentia e sente. Eu sou suspeita em falar porque eu sou completamente apaixonada por música internacional, como vocês já sabem. Mas e aí, me conta, qual foi a sua música preferida? Qual foi o seu casal preferido? Qual casal você ama? Qual casal você odeia? Se você quer a parte 2 desse vídeo. A minha música preferida, como você já deve imaginar, eu amo todas, mas se eu tiver que escolher, seria Same Mistake, do James Blunt. Eu fiquei muito emocionada quando ele cantou essa música no show. E assim, eu acredito que seja a minha preferida das 10 aí. E aí, pessoal, comente aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E se você gostou desse formato de vídeo, também comente aqui, porque eu posso fazer a parte 2. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!